Você acredita em possessão demoníaca? Demônios não existem. A execução está agendada para as 23 horas. E agora a existência dele está focada em uma única coisa: te convencer de que ele é completamente louco. Então prova, me faz acreditar. Prova que você é um demônio. Você consegue sentir, James? Está começando a acontecer. Qual é a sua primeira atitude ao acordar? Agradecer ou reclamar? Por causa das dificuldades, tem gente que acorda tão amargurada que não enxerga nada além dos problemas. É pessimista e reclama de tudo. Não muito diferente do povo hebreu quando estava no deserto. Mesmo após a libertação da escravidão do Egito e ao presenciar um dos maiores milagres como a passagem pelo Mar Vermelho, passou a reclamar e a murmurar, o que desagradou a Deus e retardou por 40 anos a conquista da tão sonhada Terra Prometida. Nos dias de hoje, muitas pessoas também vivem estagnadas e em retrocesso. Estava tudo normal, tudo ocorrendo tranquilo, a gente tem mais de 340 funcionários. E aí eu estava trabalhando por volta de 5h30 antes de vir para a reunião. Chegou um e-mail para mim, um push, né, do SICAF, é um sistema do governo federal que a gente usa para licitação. E quando eu fui ver, estava dizendo que o nosso cadastro estava inativado. Achei estranho, loguei e fui ver que a nossa empresa tinha sido baixada. Simplesmente cancelaram a nossa empresa. Sim. Fechou. A nossa empresa foi baixada em 7 segundos. Em 7 segundos? 7 segundos baixado. 7 segundos a sua empresa deixou de existir. É algo inédito. A minha vida estava totalmente destruída. Muita gente... Ninguém, na verdade, chega na igreja bem, né? Eu cheguei com a minha vida em todas as áreas destruída. Eu cheguei na igreja praticamente morando na rua, né? Como mendigo, morador de rua. Morador de rua? Morador de rua. A sua situação chegou a um ponto que você começou a viver na rua? Vivi na rua. Cheguei a pegar 2 vezes pneumonia. Uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Eu andava que nem andarilho pelos estados. Sem Deus, nada dá certo no presente. Nada deu certo no passado. Como quando o povo de Israel murmurava e desobedecia, também sofreu no deserto. Mas ao obedecer às instruções de Deus e colocar a Arca da Aliança à frente dos obstáculos, todos foram surpreendidos com o sobrenatural, conforme está escrito no livro sagrado. Porém, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. O que você está fazendo, Josué? Vou construir um monumento, Kemuel, aqui, no leito do Jordão, para que todos saibam que Israel estava completo quando chegou no deserto e que entrou completo na Terra Prometida. Nenhuma tribo faltou, nenhuma. Mas o Senhor conservou as 12 e fez todas entrarem em Canaã. E aí a gente foi, aquela guerra toda, 10 dias. Quando foi essa semana agora que passou, a gente conseguiu uma liminar judicial, a gente conseguiu revogar o ato lá na junta comercial, que foi da Juscema do Maranhão, e daí a gente foi, reativou o CNPJ e tudo mais, firme que no pacto, seguindo as direções, a gente venceu mais uma batalha. Eu já trabalhava quando era de menor, eu trabalhava, né, de pintura. Então daí quando eu cheguei aqui em Florianópolis, Deus me deu uma visão. Abre uma empresa de prestação de serviço em condomínio, que eu vi que a mão de obra era bem escassa aqui, porque era difícil achar profissionais que desciam em rapel, né? Então ali eu tive essa visão. Eu comecei a trabalhar, me profissionalizei, fiz cursos, e Deus me deu essa ideia e eu botei em prática. O meu primeiro contrato, eu lembro que foi de 35 mil. O maior até hoje, pela misericórdia de Deus, foi 140 mil.
Não permita que o ano termine sem a realização dos seus projetos. Venha beber direto da fonte e conquiste uma vida plena e abundante na reunião da prosperidade com Deus. E não perca a entrada triunfal da Arca da Aliança. Assim como ela ia à frente do povo de Israel durante todas as batalhas e a vitória era garantida, o mesmo irá acontecer na sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Chegou a nossa segunda-feira, hoje é dia de luta, de guerra, dia de batalha espiritual, dia de jejum, de oração, para que a nossa semana seja uma semana abençoada por Deus. Você que está me assistindo agora e possa ser que se arrumando para chegar no seu local de trabalho, você que diz assim, olha, pastor Juliano, eu tenho hoje uma luta, eu tenho hoje uma guerra, é problema um atrás do outro, mas com Deus é diferente. Você sabia que o nosso Senhor disse assim, enquanto vocês estiverem no mundo, nessa terra, vocês terão aflições. Deus não escondeu isso da gente. O Senhor Jesus, ele foi muito claro, mas ele disse assim, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. De onde vem o ânimo? De onde vem a força para que possamos vencer a cada problema e a cada situação? Vem da fé, do ouvir a palavra de Deus. Por isso que todas as segundas-feiras, um dia como hoje, nós temos uma palestra extraída da palavra de Deus, da Bíblia, para nos fortalecermos. Tem um momento da oração. Eu não sei se tem como a nossa querida produção mostrar aí as imagens do clamor. Quantas são as pessoas que chegam aqui aflitas, desesperadas, angustiadas, e naquela primeira oração que nós fazemos ali, naquele clamor que nós realizamos diante do altar, aí ó, nesse momento aí, as angústias, as aflições, as preocupações são tiradas. E você começa a ter força, vai entendendo a palavra, recebe uma direção e coloca em prática. E daí vem os testemunhos. Olha que coisa, é Deus dizendo assim para você, ó, você pode tudo quando eu te fortaleço. Filipenses 4, tudo você pode naquele que te fortalece. 011-3573-3500 e o 011-3573-3510 é o SOS da Prosperidade com Deus. Vamos aos depoimentos, às histórias e eu já volto. Seu Vilmar, qual foi o resultado alcançado através do pacto? Pois é, pastor, eu não costumo vir às 6 horas na reunião, sempre venho às 7h30. E segunda-feira passada a gente veio, deu uns atrapalhos, a gente veio às 6 horas. E na hora da oração, eu lembro que o senhor orou e a gente clamou todo mundo junto ali, né, que a gente ia ter um testemunho nessa próxima segunda, né. E eu tinha vários orçamentos, assim, a gente tem uma empresa, então, sempre está fazendo orçamento, né. E tinha 2 orçamentos específicos, fazia 1 ano quase, numa posada, uma obra bem grande, assim, sabe. E aí, na hora eu memorizei aquilo, né, pensei naquilo e a hora que o senhor falou, não, tu vai ter testemunho, né. Eu tomei posse daquilo que o senhor pregou e intercedeu para a gente ali. Quando foi na terça-feira de manhã, a cliente me ligou, Vilmar. Eu nem lembrava mais do orçamento, o nome da pessoa bem certo. Daí ligou para mim, ele disse, ó, você consegue dar uma olhada lá no trabalho de novo? Eu digo, não, vamos. Fui lá, conversamos, olhamos lá o trabalho. Quando foi, acho que 4h30 da tarde, lá já tinha fechado, a gente bateu o martelo, fechou, a gente vai fazer o contrato e já fez a primeira, que fala a verdade mesmo, né, a percentagem da obra ali. E foi uma vitória, pastor. E quando foi, acho que foi na quarta-feira, outro orçamento também, que fazia quase 1 ano também, de um condomínio lá em Coqueiros, né. O cliente também ligou amanhã, a gente estava fazendo uma reunião, né, sobre os condôminos lá, para a gente acertar bem certinho os detalhes da... 1 ano, tanto uma situação quanto outra. Humanamente falando, já era uma questão perdida. O cara que, o tipo orçamento do condomínio tem várias pessoas, né. Eles estavam em 3 concorrendo, né? Tudo empresa grande, né? Eu era o menor ainda, entre essas, assim, tinha feito orçamento para eles, né? E o cara ligou, né? E a gente fechou o trabalho. Mas era porque era para ser seu. Já estava escrito na terra e onde, pessoal? E nos céus. E vai vir muito mais, pode ter certeza. Se prepare, vai ser mais uma semana de testemunho. Amém? O que aconteceu, Jean? Segunda-feira,
vem de longe, pacto com Deus, o que mudou? Pastor, assim, ó, eu me formei ano passado, final do ano, na enfermagem, e eu estava procurando uma vaga de emprego, e não achava, só recebia não, e com experiência, com um monte de coisa, e recebia não. Sempre a porta fechada, todo mundo batendo a porta na cara. E segunda-feira passada, durante a reunião, eu falei, senhor, chega. Eu quero a vaga assim, assim e assado. Eu determinei a vaga que eu queria. Abriu a boca e orou mesmo. Eu não só pedi, eu quero um emprego. Eu falei, eu quero essa vaga em tal lugar, recebendo tal salário. Deu certo. Na segunda-feira, de manhã, eu mandei um currículo. Já estava cansado de mandar para o mesmo local o currículo que eu queria. Na segunda-feira, eu determinei. Na terça-feira de manhã, eles chamaram para uma entrevista. Na quarta-feira, eu fiz as provas que eles pediram. Eu começo amanhã. Como é que é o nome? Jonathan. Jonathan. Vindo aqui segunda, pacto com Deus, ouviu a palavra. O que aconteceu? Pastor, faz 2 anos que eu e minha esposa, a gente vem lutando, né, trabalhando para adquirir o nosso apartamento. E estava uma guerra, pastor. A gente fazia de tudo, não conseguia. E o principal, eu não vinha no pacto. E 7 meses que eu passei a fazer a corrente do pacto e as portas se abriu. A gente correu atrás e conseguimos adquirir o nosso apartamento. O que não aconteceu em 2 anos, em 7 meses eu vindo aqui clamando, aconteceu. E outro testemunho também. 2 semanas atrás agora, eu estava trabalhando numa empresa, né? E eu pedi para sair dessa empresa e comecei em outro local. E esse meu ex-patrão, ele me ligou e falou assim, eu tenho uma proposta para você. E fui lá, conversei com ele, e uma proposta muito boa, a qual eu trabalhei 10 anos para ele, o salário que ele prometeu a pagar para mim agora, passando a trabalhar para ele novamente, o que não aconteceu em 10 anos, aumentou, vai ser 10 vezes maior aonde eu estou trabalhando agora, e as portas estão se abrindo nesses 7 meses que eu estou aqui no Congresso. Você vê que é só começar a vir direitinho, acontece, né? Sim, senhor, é só começar, e está dando certo. Bem forte com o nosso Deus. Qual o nome da senhora? Zuleide. Dona Zuleide, o que aconteceu na vida da senhora como resultado da fé? Eu sou corretora de imóveis, e este ano tinha sido um ano mais complicado, assim, bem desafiador. E fazia alguns meses que eu não estava fechando nenhum negócio. E no Dia dos Pais, eu fui trabalhar, onde as outras imobiliárias estavam fechadas, e eu estava trabalhando, e era já 5h30, quase 6 horas da tarde. Chegou um cliente pedindo uma casa de 3,5 milhões, e ele já estava há 2 dias procurando casa, vendo casas. E onde eu trabalho, o bairro é pequeno, então todas as imobiliárias têm praticamente as mesmas casas. Aí, quando eu fui vendo, eu já não tinha, dentro deste valor, eu já não tinha o que mostrar para ele. Ele já havia visto com outros corretores. Aí eu levei ele numa casa de 5,5 milhões. Ele queria 3,5, 2 milhões a mais. E nós olhamos no domingo à noite, na segunda de manhã e na segunda à tarde, a mesma casa. E na terça-feira ele veio, fez proposta, e a gente fechou. Agora, quinta-feira, assinamos o contrato. Quer dizer, dona Zuleide, num dia atípico, né? Um dia que, feriado, Dia dos Pais, né? Domingo, quer dizer, as imobiliárias fechadas, as portas, a senhora decidiu fazer algo diferente. E aquele cliente que já estava há 2 dias à procura de uma casa nesse valor, não havia encontrado, encontrou a senhora, só que o imóvel que a senhora conseguiu era muito maior ainda. Mas Deus deu à senhora a disposição para perseverar e o resultado veio. Sim, porque, na verdade, assim, a nossa imobiliária, a gente trabalha nos domingos, então não é atípico. Isso é nossa cultura de trabalhar. Só que já era tarde, já era escuro, e eu estava com a chave da casa na imobiliária. Só avisei o proprietário que eu iria mostrar a casa. E assim, e todas as outras, eu teria mais um dia para mostrar. Mas todas as que eu tinha para mostrar, os outros corretores já tinham mostrado. Então, assim, foi algo muito de Deus, que eles acreditaram em mim e ainda pagaram bem mais da casa, né, do que eles estavam buscando. Fechou o negócio quinta? Sim, quinta-feira assinamos o contrato. Aliás, o contrato não, a escritura, a comissão, tudo certo, tudo resolvido. Vale a pena lançar as redes, usar a fé? Vale a pena firmar o pacto? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. E muito mais Deus vai fazer, bem forte para o nosso Deus, pessoal. Deus abençoe.
uma das cerimônias mais importantes do ano, para despertar a fé que materializa o impossível. Uma vez por ano, a entrada da arca marca a entrada da presença de Deus na vida de quem decide fazer com Ele uma aliança. Se você também quer experimentar essa transformação, venha trazer essa presença para os 3 últimos meses do ano. A entrada triunfal da Arca da Aliança. Cerimônia aberta a todos. Venha e traga sua família. Segunda-feira, 30 de setembro, no maior congresso de prosperidade do mundo. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Hoje será segunda-feira do Nada Me Faltará. Nós estaremos aqui determinando uma bênção sobre você que precisa de uma saída, de uma resposta. Você que diz assim, olha, tem faltado tanta coisa. Clientes, contratos, vendas. Eu preciso que Deus me abençoe. Há uma promessa dele que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou pedir para colocar as imagens, por favor, da Arca da Aliança, se tiver como colocar ela, aquela imagem mostrando a Arca da Aliança, se tiver como colocar em tela cheia, eu agradeço, que eu quero explicar para a senhora, isso mesmo, para o Senhor, para você que está me assistindo agora, a grandeza desse evento que nós vamos ter. Nós vamos determinar que essa entrada triunfal da Arca da Aliança, agora, na próxima segunda-feira, seja um dia marcado, um dia escolhido por Deus para te abençoar. Quando você chegar aqui segunda-feira, dia 30, em qualquer horário, nós vamos estar com a arca ali na entrada do nosso templo maior. Eu comprei uma Bíblia nova, uma Bíblia que nunca foi usada. E nós vamos abrir nessa segunda-feira. Eu vou tirar ela da caixa, do plástico, na segunda-feira. Por quê? Porque eu quero uma nova história. A palavra de Deus diz assim que Ele faz nova todas as coisas. Esses 3 meses finais do ano têm que ser os melhores dias da nossa vida. A Bíblia fala que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E Deus abençoou Obed-Edom, abençoou a família dele, abençoou a vida dele e tudo que ele tinha. Tudo que é seu, Deus quer abençoar. Seus clientes, seus funcionários, seus filhos, seus animais, sua casa, tudo que é da sua casa, tudo que é seu, Deus quer abençoar. Eu não sei se você já teve a experiência, mas eu já vi isso. Você vê que às vezes faz um mal para a pessoa e pega no animal dela. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já atendi pessoas assim. De eu orar na casa, abençoar a casa e até aqueles que viviam ali. Sabe? Todos aqueles, desde os animais, as pessoas, tudo se tornar diferente. Quero abençoar a sua empresa, seus funcionários têm que ser abençoados, seus clientes têm que ser abençoados. Seus clientes abençoados, sua empresa também vai estar abençoada. Essa é a visão. Quando você vem aqui segunda-feira, você aprende tudo isso, tá bom? Vamos agora, por favor, à história. Os testemunhos marcam. Essa história aí é maravilhosa. Acompanhe e eu já volto. A desestrutura familiar pode afetar a vida dos filhos e trazer sérias consequências no futuro. O André é prova disso. Olá, André, seja bem-vindo. Resume para nós um pouquinho da sua história. Como era a sua vida financeira? Minha vida financeira, eu posso resumir que eu não tinha uma vida financeira ajustada, organizada. Eu vim de uma família sem uma estrutura, uma base familiar, sem uma direção de como proceder na minha educação, na minha saúde. Sabe, a gente não tinha um momento ali de família, porque havia muita briga, muitos problemas. Meus pais, eles bebiam muito, eles brigavam, todo final de semana era uma confusão, era um problema. E eu fui crescendo e acabei conhecendo uma moça
E essa moça, minha namorada, engravidou. E quando a gente se viu, a gente já estava morando junto, então ficou eu sem uma estrutura, sem estudo, tinha nome sujo, morando de aluguel, uma situação bem complicada. Cada vez mais que eu tentava, que eu avançava, era um passo para frente, 2, 3 para trás. André, qual foi a experiência mais humilhante e vergonhosa que você e a sua família enfrentaram? Eu me lembro de vezes, por exemplo, que eu pedi ali o açougueiro, uma carne de segunda, uma ponta de segunda, e eu pegava aquilo ali moído. Eu falava baixinho às vezes, para ninguém ouvir e tal, meio com vergonha. E o açougueiro gritava, olha, 2 quilos de ponta de segunda pro rapaz ali. E daí todo mundo ficava me olhando e tal, aquela situação. E aí chegava em casa, eu me lembro de eu chegar em casa, dar a minha esposa ali para ela fazer, ela falou, amor, não dá mais, olha só, é só gordura, tá vendo quando ferve e tal. Aí eu falei, poxa, a gente precisa conseguir sair dessa situação. E como foi que você conseguiu mudar essa realidade? Foi aí que um dia eu passando em frente a uma igreja, eu vi ali aberta, entrei, ali eu fui atendido e foi me apresentada essa reunião da prosperidade com Deus. E aprendendo na palavra, eu consegui colocar em prática. Tudo que era falado, eu obedecia na risca. E ali eu fiz um pacto com Deus. Através da obediência com Deus, eu consegui mudar a situação. Após o pacto com Deus, quais foram as transformações? Hoje a gente não paga mais o aluguel ali, com muito aperto, né? A gente escolhe o que quer comer, a gente escolhe o restaurante que quer sair para almoçar, para jantar. A gente tem a nossa casa própria, né? Temos a nossa empresa, nós trabalhamos no ramo da confecção, produzimos moda para vender em varejo, também em atacado. Eu tenho meu carro, a minha esposa tem o carro dela, nosso filho está bem encaminhado, está na faculdade. Sobretudo, não só a conquista financeira, sobretudo o que nós temos de mais precioso é ter conquistado a presença de Deus, o Espírito Santo. Isso sim, é o que preenche todas as nossas lacunas, né? Não adianta a gente ter um carro, ter uma casa, se dentro desse carro te leva a lugares ruins, se dentro dessa casa há confusão, se dentro dessa casa há contenda. Hoje, o que eu tenho de mais precioso é a paz do Espírito Santo. André, muito obrigada pela sua participação. Se você se encontra desorganizado financeiramente, não consegue sustentar a família e dá um passo para frente, 2 ou 3 para trás, faça como o André. Participe da reunião da prosperidade e faça uma aliança com Deus. Voltamos ao estúdio com o senhor. Deus abençoe, Cid, Deus abençoe a todos aqueles que acompanhou o nosso programa. E eu aguardo a senhora, o senhor, você aqui ainda hoje. Escolhe um horário e esteja conosco. Chegando aqui, colocando a planta dos pés aqui, aí é com Deus. Deus te abençoe. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu. É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa, não. Você vai ter lutas, mas por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio.
na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis.